Olá, eu espero que vocês estejam bem. Estamos começando mais uma aula, Escola de Servos. Hoje é a aula 14, a recompensa do servo. Todo cristão, né, ele tem na sua doutrina, né, a firme certeza do lar celestial, que nós vamos morar com Cristo, né? Existem as suas recompensas em ser servo. E sabemos que Deus preparou para nós um lugar, né, um lugar celestial, onde vamos passar a eternidade com Ele. Já vimos isso, uma parte aí no último módulo da Escola de Princípios. E um outro aspecto é que Deus vai dar para os seus servos galardões. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos receber galardão da parte de Deus pelo nosso servir aqui na Terra, vamos assim se dizer, né? O galardão na Bíblia. Eu vou ler para vocês 1 Coríntios 3, do 10 ao 14, que fala assim, ó: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, ao qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, ferro, palha e obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. A Bíblia não apenas ela apoia, né, a questão do galardão eterno, mas ela também ela aponta aspectos específicos. A gente vai encontrar 3 aspectos básicos sobre o galardão. O primeiro dele, a maior parte do galardão é recebida no céu e não na terra. Existem, né, galardões terrenos, a gente vê aí os Grammys, os grandes prêmios Nobel, prêmios de academias, né? As pessoas são reconhecidas, as pessoas são também honradas publicamente, vamos assim se dizer, aqui na Terra. Mas a maior parte dos galardões, eles são vamos receber no céu, né? Outra parte, todos os galardões serão baseados em qualidade e não em quantidade. Muitas vezes, isso é muito natural em nós seres humanos, a comparação, né? Então, eu tenho um servir no reino, eu tenho uma função no reino que, ao nosso olhar humano, nós muitas vezes julgamos ser algo que não é tão digno de um galardão tão grande quanto uma outra posição. Eu sou diácono e eu penso que talvez o pastor vai receber um galardão maior. A questão aqui não é a quantidade, a questão aqui não é a posição, a questão aqui não é o que você faz, mas sim a motivação do seu coração. O que te motiva a servir? Você está servindo, você está exercendo o seu papel no reino, você está cumprindo aquilo que Deus tem chamado para você fazer com a motivação correta. Isso é o que vale. O seu galardão é com base nisso, não é com base na sua função. Em muitos casos, a função é questão institucional, né? Existe uma estrutura dentro da igreja, existem coisas que têm que ser feitas, existem cargos que as pessoas têm e ganham, mas é institucional. A questão é o que você está fazendo para estabelecer o reino. O que você faz para o nome de Deus ser honrado. Como é que está a motivação do seu coração? O seu galardão, a sua recompensa vai partir daí. Não do cargo ou do nome que você tem na instituição ou o que você faz, né? A recompensa a serem recebidas na vida eterna não serão esquecidas. Muitas vezes, uma coisa que é muito natural em nós seres humanos, todo ser humano, pode ser a pessoa mais humilde do mundo, ela espera a recompensa de algo, ela espera um simples elogio. Isso é natural no ser humano. Todo mundo quer ser reconhecido por algo, né?
E muitas vezes, por se tratar de questão humanas, né, afinal de contas, a igreja ela é feita de pessoas, né? E não temos a devida honra, não temos a devido galardão terreno, vamos assim se dizer, né? Por parte de pessoa, por parte de instituição, até pessoas que ajudamos ou coisa assim. Mas Deus não vai esquecer. A Bíblia fala que Ele não esquece. Então, o que nós fizemos por Ele, o que nós temos feito por Ele, o exercer do nosso chamado, não vai ser esquecido por Deus. Então, a recompensa a ser recebida na vida eterna não serão esquecidas. Sabe, o que nós fizemos, o que nós temos feito, o que Deus, né, tem entregado nas nossas mãos, e nós temos colocado no nosso coração e temos se empenhado para isso e cumprindo o nosso propósito aqui na terra, isso não será esquecido da parte de Deus. Promessa de Deus aos servos. Alguém se deu o trabalho de contar todas as promessas da Bíblia, e são elas 7.500. E existem algumas delas que são específicas para os servos. Vamos lá. Promessas relacionadas à fidelidade de Deus. Ou seja, promessas muito valiosas que nos asseguram que Deus está conosco. Existem várias passagens na Bíblia, lá em Isaías 41:10 fala sobre isso, Filipenses 4:19 também, né? Que Deus está conosco nessa caminhada, né? Que a fidelidade deles é conosco, que Ele é fiel para conosco, né? Ainda mais quando estamos fazendo e cumprindo aquilo, né, que é o nosso chamado, né? Ou estamos servindo com aquilo que Ele entregou nas nossas mãos, né? Muitas vezes vamos se apegar a chamado aqui, um cargo ou uma função, mas sim estabelecer o reino e cumprir o reino de Deus, né, aqui na terra. Promessas relacionadas à nossa fidelidade a Deus. Lá em Gálatas 6, 9 e 10 fala sobre isso. Efésios 6, 7 e 8 também fala sobre, né? Também está no nosso material, está na nossa apostila sobre isso. Promessas relacionadas aos servos fiéis, né? Existem recompensas, existem promessas aos servos que são fiéis a Deus, aos servos que são fiéis àquilo que Deus tem confiado, aos servos que são fiéis àquilo que Deus tem entregado na mão deles. Existe algo dentro de nós, existe uma mensagem dentro de nós, a nossa história de vida, aquilo que Deus tem entregado para cada um de nós, aquilo que Deus tem feito na vida de cada um, existe um propósito. Não é somente para o nosso crescimento pessoal, não é somente para o nosso desenvolver, mas que essa mensagem fique dentro de nós e a gente possa transbordar ela para as outras pessoas. Transbordar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, transbordar aquilo que Deus tem, a forma que Deus tem se manifestado em nossas vidas, né? E essa fidelidade para com Deus, essa fidelidade para com o chamado de Deus para as nossas vidas, vai trazer promessas, vai trazer recompensas para as nossas vidas. Recompensas temporais. Quando assumimos o papel de servo, temos a satisfação de ver que um espírito de gratidão está sendo estimulado. Em 2 Coríntios 4, 7 e 11 fala sobre isso. As recompensas eternas. Além das recompensas temporais, associadas ao serviço, temos também as eternas. O próprio Cristo, quando instruía os 12 para uma vida de serviço, prometeu-lhes uma recompensa eterna para quem desse um copo de água fria aos outros. Eu vou ler isso para vocês lá em Mateus 10, 41 e 42. Fala assim, ó, quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. E a quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Ou seja, aquilo que fizemos, a forma como honramos, a forma como estabelecemos o nosso chamado, a forma como estabelecemos o reino de Deus, a forma como espalhamos a palavra, a forma como vivemos os princípios de Deus, vai trazer recompensas e galardões eternos para as nossas vidas. Coroas. A primeira dela, coroa incorruptível.
Esta recompensa é prometida àqueles que vencem a corrida da vida. Lá em 2 Coríntios 9, 24 e 27 fala sobre isso. Podemos atentar mais sobre esse assunto na nossa reunião online, beleza? A segunda coroa, a coroa da exultação. Essa coroa será aquela pelo qual o galardoado regozijará e se gloriará. Lá em Filipenses 4:1 fala sobre isso. A coroa da justiça. Ela será dada àqueles que vivem cada dia na expectativa da iminente volta de Jesus. Coroa da vitória. Esse maravilhoso galardão está à espera daqueles que sofreram nobremente e alcançaram a vitória durante a vida terrena. Então seremos quem passar, né, por processo de espera e sofreu por isso para alcançar uma vida duradoura, né, vai ter essa coroa de vitória lá na eternidade. Coroa da glória. Essa coroa, esse galardão, é prometido àqueles que fielmente pastoreiam o rebanho de Deus, de acordo com as exigências que está especificado aqui no versículo 2 e 3 de 1 Pedro 5, do 1 ao 4. Esse galardão de glória vai ser para as pessoas que cuidarem de pessoas, e eu não estou falando simplesmente de pastores, e não somente de líderes. Pessoas que cuidarem de pessoas, pessoas que falarem sobre o reino, pessoas que gerarem no coração de pessoas e cuidarem dessas pessoas sobre o reino de Deus e apresentar a Cristo, apresentar o reino para essas pessoas, terão a coroa da glória. Eu queria ler uma história para você e preste muita atenção. Essa história de John Todd, ou algo assim, né? Nome gringo. Nascido em Vermont no início de 1800, quando estava com 6 anos de idade, seus pais morreram e os filhos foram distribuídos entre os parentes. John foi dado para uma tia. O rapaz viveu em sua companhia durante 15 anos e só o deixou quando foi estudar para ser pastor. O tempo passou e ele tornou-se famoso em seu ministério, até que sua tia adoeceu gravemente. Compreendendo que a morte se aproximava, ela escreveu para o sobrinho, o pastor, uma carta, repleta de medos e incertezas. Como é a morte? Será que ela é o fim de tudo? Movido de compaixão, ele lhe enviou a seguinte carta. Olha o que ele falou para ela. Já se passaram 35 anos desde o dia em que eu, um garotinho de 6 anos, fiquei sozinho no mundo. A senhora mandou me dizer que iria dar-me um lar e seria uma boa mãe para mim. Nunca me esquecerei daquele dia em que fiz longa viagem de 15 quilômetros até sua casa. Ainda me lembro do sentimento de decepção que tive quando vi seu criado negro me esperando para me levar em vez da senhora. Em vez da senhora vir pessoalmente. Me recordo das lágrimas de aflições que sentia. Lá no alto daquele cavalo, agarrado àquele senhor, cavalgando para minha nova casa. Antes que chegássemos ao nosso destino, anoiteceu e me senti sozinho, com muito medo. Será que ela vai dormir antes que eu chegue? Perguntei, muito aflito. Ah, não, respondi, tranquilizando-me. Ela vai ficar acordada esperando. Quando acabarmos de atravessar essas árvores, você irá avistar a vela brilhando na janela, dizia para mim mesmo. Daí a pouco, realmente saímos do meio do bosque e era verdade, já estava a sua vela, lembrando-me da senhora aguardando-me à porta, estendendo braços para mim e envolvendo-me para me ajudar a descer do cavalo. Um garotinho cansado e confuso. A senhora havia acendido um belo fogo na lareira e uma janta quentinha me esperava no quarto e ficou junto de mim enquanto eu fazia minha oração, permanecendo a meu lado até que caí no sono.
provavelmente a senhora já compreendeu porque estou relembrando tudo isso. Muito breve, Deus irá mandar buscar a senhora para levá-la ao seu novo lar. Não tenha medo. Confia que Ele fará pela senhora o mesmo que tão bondosamente fez por mim há tantos anos. Ao final da jornada, encontrará amor e acolhimento e estará segura aos cuidados de Deus. Ficarei vigiando e orando pela senhora, até que a perca de vista, e depois vou esperar pelo dia em que eu também farei esta mesma viagem, e encontrarei no final da estrada para me receber. Esta é uma esperança de todos os servos, Escutaremos a frase: muito bem, bom servo e fiel. E como diz a carta, estamos sendo esperados. Cristo está nos aguardando para nos dar as boas-vindas e promete uma recompensa a todos os que servem e que se colocam na mesma posição que Ele colocou. Podemos ter a certeza de que Ele cumprirá essa promessa. A forma como que aquela mulher cuidou daquele jovem, né? Aquela criança, da mesma forma Deus cuidou dela. Nós somos servos de Deus e todos nós queremos o cuidado de Deus para as nossas vidas. Mas entenda que existe algo dentro de você, que Deus tem colocado dentro de você. Você vai servir as pessoas, você vai exercer o reino de Deus na terra, fazendo com que isso jorre de dentro de você. Existe uma mensagem aí dentro. Deus te fez do jeito que você é, Deus te fez da maneira que você é, Deus te conhece no teu íntimo, sabe do teu potencial, sabe daquilo que você pode fazer, consegue fazer. A questão está em nós estarmos dispostos a exercer o reino. A questão está em nós estarmos dispostos a estabelecer o reino de Deus. Sabe, vai chegar o dia que Ele vai nos receber de braços abertos e com a nossa recompensa e com o nosso galardão. Não nos atentamos para as coisas aqui da terra. Não nos atentamos muitas vezes por um elogio que não recebemos. Não nos atentamos muitas vezes por um reconhecimento que não recebemos. Não nos atentamos muitas vezes por, poxa, até uma ideia que eu dei seria até melhor, mas não querem que façam dessa forma. Não se atenta para isso. A questão é, você tem que ver o teu chamado. É o teu chamado. É aquilo que Deus tem para a tua vida. É aquilo que Deus quer te usar da forma que você é. Você tem uma história, você tem vivência de vida, né? Nos conversamos algumas aulas atrás e cada um pôde contar algo, né? E cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua maneira, cada um tem a sua história particular. E é essa história, e é esse jeito, e é essa maneira que vai fazer com que o reino de Deus cresça. Não deixe de servir a Deus com aquilo que Deus tem entregado para ti, com aquilo que Deus tem confiado para ti. Estabeleça o reino de Deus. Seja que sejamos, no final da nossa jornada, sermos recebidos por Cristo e Ele falar assim: servo bom e fiel, fosse bom, fizesse tudo aquilo. Sabe, o pastor Mike fala uma coisa que é muito, muito legal. Eu prefiro chegar lá e Deus falar assim: filho, fosse ousado demais, tivesse muita fé, né? Achasse que eu queria, né? Eu estava contigo em muita coisa. Eu queria isso, mas tu acredita muito em mim. Do que chegar lá e dizer assim: filho, eu tinha tudo isso para ti. E tu não fez nem a metade. E tu não fez nem um terço daquilo que eu tinha para ti. Ele fala assim que eu prefiro Deus que puxa a minha orelha por eu acreditar demais, por eu querer ser ousado demais, do que levar um puxão de orelha dele por ele dizer assim: eu tinha tanto para ti. Eu tinha tanta coisa para te fazer. Eu tinha confiado tanta coisa em ti e tu fez tão pouco. Existe algo da parte de Deus para as nossas vidas. E que a gente possa estabelecer o reino de Deus com tudo aquilo que Ele tem confiado para nós. É o teu jeito, é a tua maneira, é a forma como você fala, é a forma como você porta, é a tua história. Deus tem entregado algo para ti. E que vamos servir Ele da forma que Ele tem nos confiado. Da forma que Ele nos fez, da forma que Ele tem se manifestado nas nossas vidas. Amém? Eu te espero na nossa reunião online. Você tenha um dia abençoado. Reflita sobre isso. Leia esses versículos que eu apontei aqui. Também está no teu material. E que Deus possa falar contigo poderosamente. Amém? Fique com Deus. Um abraço.